para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, como vai? Você é capaz de enxergar seus próprios erros? Ou se tornou especialista em identificar apenas os erros dos outros? As pessoas costumam agir de maneira impulsiva, de um modo interesseiro e egoísta. O que pensamos sobre nós mesmos é diferente. Nunca erramos e usamos vários argumentos para não admitir publicamente quando cometemos algum erro. Qual a razão para agirmos assim? Porque vemos com facilidade os erros de outras pessoas e não enxergamos nossos próprios erros. Por causa da nossa sensibilidade crítica. Quando a gente olha para o outro é muito mais fácil do que a gente analisar a gente mesmo. Mas a gente tem que parar para analisar, viu? Porque a partir do seu erro, eu vou ver o meu defeito. Eu também já cheguei a julgar, já ver o erro da pessoa, sendo que eu tinha o mesmo problema. É difícil você ver que você fez alguma coisa e se auto-julgar. Se auto-julgar é muito difícil. Assim, a pessoa tem que cuidar mais da própria vida, né? Porque como diz, né? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Porque pra gente é mais fácil julgar a pessoa do que olhar para dentro de si mesmo. Você acha que existe alguma solução para isso? Eu acho que talvez as pessoas pararem de se importar com aquilo que as outras pessoas falam de você ou se parar de se importar com a vida dos outros, porque é a partir daí que você começa a olhar para você e se importar. Porque você fica sempre olhando na grama do vizinho, né, como a gente fala. Não julgue quem será julgado. Eu penso assim dessa maneira. Eu aprendi a olhar as qualidades. Primeiro a qualidade, depois os erros a gente passa por cima. Porque errar é humano, agora perdoar é divino, gente. Nem sempre conseguimos enxergar nossos próprios erros. Existem pessoas que se acostumam com seus próprios erros e em pouco tempo confundem seus defeitos com virtudes. Errar é humano. Essa é a frase que ouvimos diariamente. Mas alguns erros são uma sucessão de más decisões que acabam prejudicando aqueles que estão ao nosso redor. Um exemplo disso é o caso da violência no trânsito. Bebida e velocidade, uma combinação que tem tirado a vida de muitas pessoas. 90% dos acidentes de trânsito ocorrem por causa da imprudência. Dados da Organização Mundial de Saúde de 2013 revelaram que o Brasil é o 5º país mais violento no trânsito no mundo. Outro levantamento importante foi realizado pelo Instituto Sangari, especializado em pesquisas científicas. O estudo aponta que o Brasil é o 2º país do mundo em mortes em acidentes de motos também. Nós notamos as imprudências relacionadas à velocidade, ao uso de celular enquanto dirige, uma ultrapassagem de forma incorreta, sem observar as condições de segurança para efetuar essa ultrapassagem. A pessoa pode mudar muitas vezes de faixa sem observar a segurança adequada e causar os acidentes que venham a trazer vítimas e muitas vezes até vítimas graves. Com relação à moto, existe algum tipo de situação que seja recorrente em acidentes que envolvem motociclistas? Na pressa, aí o motociclista quer passar num corredor de forma imprudente, uma velocidade inadequada. É um veículo que ele, ao mesmo tempo que ele te oferece essa condição de agilidade, ele também traz um risco maior devido a essas condutas e muitas vezes até a falta de respeito do condutor do automóvel ou de um veículo maior em relação à motocicleta, o que deveria não ocorrer, né? Talvez você esteja pensando que alguns acidentes são fatalidades que acontecem no dia a dia, mas na maioria das vezes, tudo isso ocorre por erros e falhas humanas que resultam em morte ou acidentes gravíssimos que interrompem a vida de muita gente. Marcos ficou paraplégico após um acidente de moto. A nossa intenção era fazer imagens do local do acidente, que inclusive é bem pertinho aqui da casa do Marcos. Mas exatamente hoje, no dia da reportagem, o tempo está chuvoso, então eu vou aproveitar e perguntar para ele como foi esse acidente. Marcos, será que você consegue contar para a gente em detalhes como foi o acidente? Consigo, porque já faz 17 anos, né, do acidente, mas na mente assim, ainda fica muito claro, né, da forma que ele aconteceu. Então eu ia chegando em casa, descendo nessa avenida principal, que fica logo aqui na esquina, e na minha frente tinha um ônibus. Aí esse ônibus, ele parou no ponto,
Eu não estava tão próximo dele, mas eu já consegui ver ele de longe. Ele parou no ponto e conforme eu ia descendo a avenida, ele não me viu, ele saiu do ponto, cruzando a avenida e entrou para o bairro. Então ele me fechou e aí ele não me viu, ele continuou fechando e eu fui seguindo na lateral dele, tirei uma fininha do poste e já caí de costas na calçada. Só que bem próximo do alambrado tem uma calçada de cimento. Então vamos dizer assim, a calçada ela não vai com o cimento até próximo da guia. Outra parte era terra. E no que eu caí de costa, bateu a coluna bem nesse degrau e já paralisou as pernas, tive fratura de 2 vértebras. Ele ficou 9 dias internado, sendo 4 na UTI. Passou por uma cirurgia para fixação da coluna e recebeu oficialmente a notícia de que não poderia mais andar. Aí depois de 4 meses que a ficha começou a cair. Então aí eu comecei a entrar em depressão, aí eu namorava na época, aí eu terminei com a minha namorada. Ela falava que ela me amava, que ela queria continuar comigo, que ela ia lutar junto comigo, mas eu não acreditava. Eu falei, ela tá comigo por pena, ela tá comigo por dó. E aí eu não aceitava mais o relacionamento e eu terminei com ela. E depois que eu terminei com ela, aí que eu afundei mesmo na depressão. Aí eu não falava mais com ninguém, eu não comia, eu tinha muitas infecções, eu não tomava remédio. Eu tenho que passar sonda a cada 3 horas, eu não passava. Então assim, cheguei num ponto muito crítico mesmo, que só por Deus mesmo ter sobrevivido, ter saído daquela situação. Um ano depois, ele recuperou a autoestima. E após mais alguns anos, ele teve uma experiência incrível, que dura até hoje. E é isso que ele nos conta agora. Vamos dizer assim, uma média de uns 6 anos depois, eu tive a oportunidade de conhecer uma pesquisa da Unicamp, que ele faz o tratamento com eletroestimulação. Então é como se fosse um cérebro artificial. Então eles colocam os eletrodos na perna, e ali ele é conectado a um fio, que é ligado a uma bateria, e ele manda uma estimulação elétrica no músculo. E com essa estimulação elétrica eu fico de pé, e conforme eu vou acionando um outro dispositivo na mão, ele permite a minha perna dobrar, e eu vou jogando o quadril com um apoio no andador, eu consigo trocar os passos. A superação e a alegria que Marcos transmite já é uma lição de vida. Mas para encerrar a matéria, diz aí, Marcos, que outra lição você tira disso tudo? Tudo é pela permissão de Deus. Então, se Deus permitiu que isso acontecesse, primeiro, ele sabia que eu tinha força para passar por isso. E algum propósito ele tem também nisso tudo. Então, isso daí me deu forças para retomar novamente a minha vida, para voltar a ter alegria e hoje seguir a vida normalmente, trabalhando, estudando, fazendo natação e andando também, na Unicamp, com estimulação elétrica. Então, isso daí abriu a minha mente. É triste vermos que muitas vezes somos prejudicados e sofremos as consequências por causa dos erros dos outros, enxergando seus próprios erros. Queremos continuar com este assunto com o programa Cada Dia, depois do intervalo. Então, não sai daí não. Enxergando os seus próprios erros. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Muitas vezes nos frustramos com as pessoas, imaginando que teriam um certo tipo de comportamento igual ao nosso pensamento, mas nos esquecemos de que são indivíduos completamente diferentes de nós. Muitas vezes, as expectativas que colocamos na nossa vida adulta refletem ou tentam suprir aquilo que não tivemos na nossa infância. Por exemplo, se você não foi uma criança muito elogiada, terá necessidade de receber elogios e incentivos de amigos e familiares.
Assim como o filho que teve uma mãe superprotetora tende a ter a necessidade de uma figura materna como apoio sempre próximo, muitas vezes transferindo o papel de mãe para a esposa e cobrando dela as mesmas atitudes. Porém, a sua falha em não compreender que são pessoas completamente diferentes de sua personalidade pode ser infinitamente maior que a capacidade deles em corresponder às suas expectativas, e isso gera diversos atritos. Então, é hora de analisar a sua atitude e ver se não está cobrando demais daqueles que estão ao seu redor. Existem ainda as pessoas que nunca admitem seus erros e sempre colocam a culpa no outro. E pior, muitas vezes usam de artifícios dissimuladores, mentirosos para não reconhecer as suas falhas. Infelizmente, tendo essa atitude, perdem uma grande oportunidade de crescerem na vida. O comportamento humano mostra que se temos problemas para gerenciar nossa vida no plano físico, temos mais problemas ainda quando o assunto nos remete ao plano espiritual. Uma das exigências mais difíceis do cristianismo é a de que o homem precisa reconhecer o seu erro, pecado e sua doença espiritual. Somos capazes de ver, até com certa facilidade, os erros e os fracassos dos outros, mas viramos o mundo de cabeça para baixo e descobrimos as mais estranhas desculpas para provar que nós jamais fracassamos ou que somos inocentes. Como explicar esse fenômeno? Por que enxergamos com mais facilidade os erros das outras pessoas do que os nossos próprios erros? Porque o erro do próximo, ele salta aos nossos olhos. É muito difícil a gente entrar em contato com as nossas dificuldades, com os nossos erros. Existe uma coisa na psicologia que a gente chama de mecanismo de defesa, que são diversos. Dentro desses mecanismos de defesa, ele não nos deixa entrar em contato com as nossas dificuldades. E para a gente entrar em contato com as nossas dificuldades, a gente precisa do outro. A gente precisa de uma relação elaborada, sofisticada. No caso, quando as pessoas têm muita dificuldade, procuram ajuda, essa relação elaborada é o que a gente chama de psicoterapia. Então ela fica muito mais fácil a partir dessa interação com o outro. Então é difícil a gente se dar conta sozinho. Por que geralmente não gostamos quando apontam nossos erros? O ser humano tem uma baixa tolerância à frustração. A gente é acostumado que as nossas vontades sejam satisfeitas rapidamente. Mas é importante deixar claro que isso é uma característica do nosso século, do século que a gente vive hoje. Tudo muito rápido, nas redes sociais, quando você entra, é tudo muito instantâneo, certo? Então, no universo em que a gente é o foco, quando a gente recebe uma crítica, a gente não gosta. Ao longo dos tempos, o homem foi desenvolvendo uma capacidade muito grande de justificar os erros cometidos. E mais que isso, a primeira tentativa é a de colocar a culpa nos outros. Daí, se não der certo, parte-se para as justificativas. Por que relutamos em admitir que estamos errados? Porque a gente tem uma tendência a querer fugir, a nos esquivar da punição. Então, quando eu admito que eu estou errado, eu estou praticamente admitindo que eu vou ser punido. Quando a gente admite, a gente perde o controle da situação. E as pessoas tendem a ser minimamente controladoras. Uma curiosidade sempre nos vem à mente quando detectamos um erro em pessoas mais jovens. Será que quem é mais velho erra mais ou acerta mais? Depende. Depende do nível de autoconhecimento de cada um. Depende da vivência que essa pessoa teve, independente da idade. Essa história de que os mais velhos têm uma sabedoria, isso é um pouco do nosso folclore. Não importa se são jovens ou mais velhos, todos nós cometemos erros. Há maldade, discriminação, violência, corrupção por todos os lados. As pessoas agem de um modo egoísta e quebram a toda hora os princípios de Deus. Mas o que pensamos sobre nós mesmos? Os líderes do nosso mundo estão doentes. O povo está enfermo. A mentira, o suborno, a corrupção, o ódio, a injustiça social, as guerras são doenças que atacam o coração das pessoas. Enxergando seus próprios erros, queremos continuar esse assunto com o pastor Jeremias, depois de um breve intervalo. Fique conosco.
Olá, gente boa! Programa Cada Dia, chegando até você, trazendo uma palavra de fé, de amor e de esperança e também para ajudar você a viver uma vida melhor. Nossa conversa de hoje é sobre enxergando seus próprios erros. É muito mais fácil enxergar os dos outros, não é não? Se é assim? Mais fácil ver que o outro está desarrumado, que o outro está desajeitado, descabelado, perdendo o cabelo, está mais gordinho, está mais fofinho, está mais fofão. É mais fácil olhar para o outro e descobrir o que não serve no outro. Mas nossa conversa de hoje é para você olhar, um olhar em você mesmo. Quando você descobre e enxerga seus próprios erros e toma ações positivas, concretas, sua vida muda para melhor. Veja o que a Bíblia diz. 1 de Pedro 3, 10 e 11. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Aparte-se do mal, enxergando seus próprios erros. Quais os erros que você deve abandonar? Em primeiro lugar, o que você já sabe. Tem umas coisas que você já sabe. Por exemplo, você vai no almoço, sabe que não deve comer assim para estourar. Aí come e depois fica passando aquele malzão. Você já passou por isso? Quem nunca passou? O cara vai no churrasco, ele não come o churrasco, ele come o dinheiro que ele pôs lá. Você diabético, fica comendo escondidinho, brigadeiro, depois o açúcar. Para com isso. Já tem umas coisas que você deve parar, que você sabe. Você não precisa de conselho, você não precisa de oração, você não precisa de orientação, você tem só que parar. Pare. Então tem esses erros que você já tem que parar. Segundo, que erros você deve abandonar? Que você deve enxergar? Os erros que outras pessoas lhe disseram. Nem sempre a gente gosta que os outros dizem que a gente está errado. Você gosta? Ah, você gosta quando a pessoa fala com carinho, com amor, com bondade, quase que se estivesse passando em você uma seda. Mas de vez em quando você tem que ouvir uma bronca para você melhorar. Porque se você não ouvir uma bronca, você não acorda. Você já viu um buraco? Menino andando para cair num buraco? Aí o pai dele fala assim, ô meu bem, ó o buraco. Cuidado, neném, ó o buraco. É assim? Não, a mãe do juízo certo fala, para menino! Aí, de vez em quando você tem que levar uma bronca. Há pessoas que já lhe falaram, olha, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Por que que você não enxerga esse erro? Enxerga esse erro. Se você enxergar esse erro e obedecer à Bíblia, aparte-se do mal e pratique o que é bom, sua vida muda para melhor. Outros erros são aqueles erros profissionais que às vezes seu chefe chama sua atenção, o seu patrão chama sua atenção, seu colega de trabalho chama sua atenção. São erros que você precisa abandonar, enxergar e abandonar. Então tem gente que não tem compromisso com horário, tem gente que chega no serviço, trata equipamento de qualquer jeito, eu não sou dono mesmo, se lasca. Não, não pode ser assim não. Erros profissionais. Quando você melhora profissionalmente, você também melhora a sua carreira. Todo mundo está te olhando. Você trata bem os equipamentos que você usa? Você trata bem as coisas que você usa no seu trabalho? Quais são os erros? Você trata bem seus colegas? Quais os erros que você deveria corrigir aí no seu trabalho? Quando você corrige, sua vida muda para melhor. Erros que você já sabe. Erros que os outros lhe disseram. Erros profissionais. Agora tem erros que você comete na família. Ô, gente boa, não é possível que você vai continuar surdo ao que o povo anda falando.
Ô filho, sua mãe falou. Ô marido, sua dona falou. Ô dona, dona. O homem cansou de falar com a senhora, nem fala mais nada. Erros que a gente comete na família, às vezes são erros simples. Por exemplo, você vai escovar os dentes. Aí deixa a pia cuspida, nem lembra que depois vem alguém usar essa pia. Então, da próxima vez que você for lá, vigia, lava, enxuga com um pedacinho de papel higiênico, deixa a pia para quem vem atrás, bela. Você não ia gostar de ver assim? Aham. Enxergue seus erros. Enxergue seus erros. Erros que você já sabe, não sabe? Sabe. Erros que as pessoas lhe falaram, não falaram da melhor maneira, mas de vez em quando você tem que dar uma bronca. Erros na família, erros no trabalho. Você precisa enxergar os erros que a Bíblia mostra. Você precisa ler sua Bíblia. As Escrituras definem a si mesmo como um espelho. Eu acho que eu não faço nada errado. Começa a ler sua Bíblia. Você vai ver a foto. Você já viu um raio-x? Já viu ou não? Já viu. Já viu essas mulheres bonitonas, capa de revista? Aí o raio-x dela é igual ao seu, alçada pura. E se tiver uma falha dentária, olha o buraco. A Bíblia tira um raio-x. A caveirona sua lá, ó. A minha também, é claro. Ó. Quando você lê a Bíblia, a caveira aparece. Quem é você? Corrija. Aparte-se do mal. Se alguém quiser melhorar e enxergar seus erros, é só fazer da sua leitura bíblica uma coisa assim cotidiana. Onde eu começo? Começa ali nas cartas paulinas, começa ali em Filipenses, começa a ler Tiago, leia Efésios, vai lendo a Bíblia ali, olha, leia Provérbios. Você vai ver sua fotografia, sua vida vai mudar para melhor. Enxergue seus erros. Quando você enxergar seus erros, sua vida muda para melhor. Mas enxergue seus erros em relação a Deus. Há muita gente boa, gente que trabalha, gente que luta, mas gente que tem um erro básico em relação a Deus. Ele acha que ele é bom. Ele acha que Deus tem que fazer um favor para ele de abençoá-lo. Pois a Bíblia diz que toda pessoa é inimiga de Deus. Presta atenção, inimiga sim. O ponto básico da vida sua e da minha chama orgulho. Aquele orgulho de não depender de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, você é um inimigo de Deus. Mesmo sendo religioso, mesmo sendo bom filho. Por quê? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem um jeito de você consertar a sua vida com Deus, é reconhecer seus pecados. É confessar os seus pecados, é pedir a Cristo para transformar a sua vida. Quando você recebe a Cristo e se submete a Cristo, você deixa de ser inimigo de Deus, mesmo sendo uma pessoa legal. Veja a diferença. Uma pessoa religiosa não significa que ele está de bem com Deus. Porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. E pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Agora mesmo você precisa se arrepender dos seus pecados. Arrepender da sua dureza de coração ou da sua indiferença. Não, Deus, é Deus lá e eu cá. Cada um cuida de você. Indiferença. Não precisa de Deus não. Cada um tem sua religião, Deus fica lá e eu fico cá. Orgulho. Jesus Cristo foi um bom sujeito, gente boa, mas passou. Falta de reconhecimento de quem você é. Pede a Deus. Confesse seus pecados e reconcilie com Cristo. Enxergando os seus erros. É a nossa conversa de hoje. Os erros que você já sabe tem que abandonar. Já sabe? Eu estou fora da igreja, eu sei que eu tenho que voltar. Volte. Nossa família não ora na hora da oração. Vamos orar. Eu estou andando errado, eu estou traindo meu cônjuge. Para! O que você tem que consertar? Umas pessoas te deram uns conselhos para você melhorar. Melhore. Melhore.
Já foi chamada a atenção no trabalho por determinadas coisas? Corrija. Ou na igreja. Conserte seus erros. Enxergue seus erros. A Bíblia diz, aparte-se do mal, pratique o que é bom. E aí a Bíblia diz que você viverá dias melhores. Comece agora mesmo reconciliando com Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Nosso Pai do céu, eu quero mesmo pedir perdão, Senhor, porque às vezes é fácil enxergar o erro dos outros. Achar quem é orgulhoso, mas olhar nosso coração, põe mesmo o Espírito Santo para iluminar nosso coração. Ajuda-nos quando lermos a Tua Palavra, ver como que o Senhor está mostrando e o caminho da mudança. Muito obrigado, porque através da cruz de Cristo, nós temos o perdão pelos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a ir corrigindo nossa vida, a enxergar nossos erros e a viver dias melhores. Em nome de Jesus. Amém. Programa Cada Dia. Olha aí, ó, fale com a gente. É bom saber, né, como é que você está recebendo. Como é que você faz? Pega aí, ó, o 0800 de graça, liga para nós, dá uma palavrinha. Ou então abre aí o seu telefone, o seu computador, manda uma mensagem aí para nós no site da Luz para o Caminho. E se você é de Belo Horizonte, ou é da região, ou está passeando em Belo Horizonte, 8ª Igreja Presbiteriana, em frente ao Minas Shopping, perto do Hotel Ouro Minas. Sábado, trabalho com jovens e adolescentes maravilhoso. 19h30. Domingo, 7 da manhã. 9, Escola Bíblica. 11, 5 da tarde, 7h30 da noite. Passe lá, gente boa. Quero lhe dar um abraço, hein? Não se esqueça. Enxergue seus erros. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Você viverá dias melhores. Um abraço, hein? Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.